Senhor Santo Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Nesse momento pedimos a Tua bênção, a Tua unção. Fala ao nosso coração e que possamos ver as maravilhas de Tua lei. Abre, Senhor, nossos olhos e que possamos enxergar Cristo em todas as páginas da Bíblia. Amém. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Abramos a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós já vimos Romanos 2, falando sobre quem é o povo de Israel moderno, e agora Colossenses 2. Colossenses 2, verso 12. E tendo sido sepultados com ele, ou seja, com Cristo, no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé do poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, riscando o escrito de dogmas que havia contra nós, o qual nos era contrário, removeu do meio, encravando na cruz. Como é que diz aqui em James Version? Então, apagando, né? Blotting out, the handwriting, a parte escrita pelas mãos, né? De ordenanças que eram contra nós, as quais eram contrárias a nós, e tomando-as, tirando-as do caminho, né? Sim. Pregou-a na cruz. Ok. Falando que, um verso antes, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, perdoando todos os delitos, riscando o escrito de dogmas que havia contra nós, o qual nos era contrário, removeu do meio, encravando na cruz. Vamos ler mais um pouquinho para ver e entender. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dias de festa ou de lua nova, ou dias de sábados, que são sombras das coisas vindouras. O dia de sábado semanal é uma sombra de uma coisa vindoura ou de uma coisa passada? O quarto mandamento remete à criação, porque em 6 dias fez o Senhor. Exato. Portanto, foi antes do pecado. Isso, portanto, os sábados e lua nova, ou festas aqui, são coisas que apontavam para Jesus. Por isso, ninguém vos julgue. Isso aqui são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, aqui está ensinando que ninguém, se você quiser fazer, faça, mas que ninguém vos julgue. Ele não faz, ele faz, que isso não é um dever. São sombras de coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Aí aqui na Bíblia White remete do 14 ao 17, Atos 15, verso 1 e 5, Efésios 2, 14 a 16. Efésios 2, que é o paralelo, Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou na parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, uma coisa que Cristo derrubou essa parede, ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, pela cruz reconciliar ambos. Vamos ver o que Ellen White comenta. Comentário da Bíblia White de manuscrito 72. Cerimônias terminaram na cruz. Agora vai começar o que Ellen White disse. As cerimônias associadas aos serviços do templo, que prefiguravam a Cristo em tipos e sombras, foram removidas no momento da crucifixão, porque na cruz o tipo encontrou o antítipo na morte, na verdadeira e perfeita oferta, o Cordeiro de Deus. Então, o que está abolido? As cerimônias. As cerimônias em serviços do templo. Ok, então isso é importante saber à medida que a gente avança aqui e vão começar a aparecer umas cerimônias. Isto já se cumpriu. E quando fala tudo que o Senhor falou faremos, esse tudo não inclui o que não se aplica. Porque não é o tudo absoluto grego, sim, mas o tudo relativo, subentendendo que nós somos seres inteligentes. Deus sempre nos olha assim, com o olhar da fé, já partindo do pressuposto que nós somos inteligentes. Ele já nos dá um crédito inicial. Ele não está falando com bebês, é tudo na mentalidade hebraica, então
já é esse tudo. Tudo o que ele disse que nós fizéssemos. Tudo que é válido para nós hoje. Que é válido. Ok. Então, nós vamos agora avançar. Nós terminamos aqui um bloco de manhã em que nós vimos Êxodo 21, 22, 23, 24. Né? E aqui em 24 tem uma interrupção, falando que Deus manda subir ao monte, contando a história. E daí, 25, vamos ler os títulos aqui, vamos avançando. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então, tabernáculo, púrpura, oferta, estofo, já isso aqui é o tipo. Nós podemos tirar lições espirituais? Sim, e muitas. A Sr. White fala que o santuário é uma grande lição de caráter. E uma das coisas que eu vi lá, que as tábuas são verticais, né? Indicando sempre que em tudo devemos buscar a dimensão vertical. E coisinhas assim que a gente vai aprendendo, aplicações para nós hoje. O propiciatório, a mesa de madeira de acácia, capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, o véu do tabernáculo, como era para ser, que já foi feito e já hoje não mais precisamos fazer um novo tabernáculo. Capítulo 27, o altar de holocaustos, o pátio do tabernáculo. Capítulo 28, aqui antes o azeite puro. 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Estamos em 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes, as vestes sacerdotais. Capítulo 28, na metade, Urim e Tumim, a lâmina de ouro puro, né? Daqui que vem santidade ao Senhor. Êxodo 28, verso 36. Sim. Como é que está em inglês? E só a frase. Holiness. Holiness to the Lord. Yeah. Isso, santidade. Seria santidade, não seria santo. Santidade. Porque holiness é santidade. Santidade ao Senhor. King James Version. Para eu corrigir no app da Bíblia White. Página 112, Antigo Testamento. Pô-lo-ás um cordão azul de maneira que seja mitra. Então, móveis. Agora, aqui 29, o sacrifício e as cerimônias da consagração. São cerimônias. Aqui está falando no próprio título. No capítulo 29 aparece a palavra roque, que é estatuto. 29. Aliás, não, é 28, desculpa. Aqui está, isto será para Arão e para seus filhos por um estatuto. Aqui em inglês também está? Para sempre, da parte dos filhos de Israel. Interessante, então aqui estatuto para sempre, mas para sempre enquanto está. Lá em Judas fala que o fogo de Sodoma e Gomorra foi um fogo perpétuo que queima para sempre. Vamos lá ver rapidamente em Judas, porque alguém pode tropeçar nessa palavra para sempre. Então é para sempre. Então não foi abolida. Judas. Aonde fala sobre Sodoma em Judas? Deixa eu ver. É o 7? Tá, obrigado. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, de modo semelhante, havendo-se entregado à prostituição, lá os sodomitas, ida após outra carne, foram postos para exemplo, sofrendo a punição de fogo eterno. Então, o fogo que caiu lá é um fogo eterno, mas em nenhum lugar se vê fogo queimando até hoje, onde na região, no país onde era Sodoma e Gomorra. Mas esse fogo eterno é um fogo, na mentalidade hebraica, é um fogo perpétuo que consome tudo, é um fogo que tem efeitos eternos, né? Como é que diz em inglês? Verso 7, a última palavra, as últimas duas palavras. Vengeance of eternal fire. Eternal fire, igual. Então, fogo eterno, na mentalidade, no sentido hebraico, não é eterno absoluto, de duração, que nunca vai parar. É um fogo com consequências eternas. Por isso que aqui quando fala Arão, tal, essas coisas vão ser para sempre da parte dos filhos de Israel. É uma porção. E aí logo fala, porque é oferta, viu? Então aqui não é um estatuto oferta, compreendem? Não é um estatuto extensão da lei moral do decálogo. É um estatuto oferta. Então nem todos os estatutos nós vamos pegar como sendo um dever para nós hoje.
Esse aqui é um estatuto, oferta, que prefigurava. São tipos e coisas que Jesus cumpriu, né? Então, aí, 30, o altar de incenso, o resgate da alma, né? O que é esse resgate da alma? Questão de ser alistado no santuário, oferta, enfim. É questão de oferta, depois vocês podem ler se quiser, mas aí no verso 21 aparece de novo a questão roque, a palavra roque, que é estatuto. Ó, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência para as suas gerações. Ok? Então, repetindo, nem todo estatuto é para nós hoje binding, mas é aqui relacionado às ofertas, às cerimônias, né? Pia, cobre, lavar mãos, são cerimônias. O azeite da unção, ok? O incenso santo. Depois, a próxima vez que aparece... Não, aí em Êxodo não aparece mais a palavra estatuto. Artífices do tabernáculo, o sábado santo, o bezerro de ouro. Aí aqui vai aparecer, né, que Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei, que a Semana fala que estavam escritas por frente e por trás. E olha só, eu achei interessante aqui, e Êxodo 33, verso 5. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porquanto agora despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Olha só, Deus mandando para a gente despir nossos atavios. É aqui que está também fundamentado por que nós não usamos joias. Deus gosta de que nós não usemos joias ou brincos ou coisas assim. Tira para que, né, para comparecer perante mim, para eu pensar no seu caso. Aí, olha só, aqui que aparece Josué no verso 11, Êxodo 33, verso 11. É uma das primeiras vezes que aparece Josué, jovenzinho, 40 anos antes dele ser escolhido o sucessor de Moisés. Ó, finalzinho do verso 11. O mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33, verso 11, a última parte. Josué já, ele era, né, fã de Deus, ele ficava lá pertinho de Deus, ele gostava. É uma evidência de uma pessoa convertida. Amém. Então Deus já ficou de olho nele, né? Aliás, Deus está de olho em nós também. Os seus olhos estão percorrendo toda a terra para achar alguém com o qual Deus possa se manifestar poderoso. Ele está observando, será que eu sou fiel no pouco? Né? Posso promover ele. E assim por diante. Ou será que não pode promover? Ele está muito autossuficiente, assim por diante. Se eu der mais posição, ele vai se orgulhar. Então, melhor manter humildade. Deus sempre quer a nossa salvação. Amém. Então, Moisés roga a Deus por sua presença. É bonito aqui, mas não é o nosso estudo de agora, né? Moisés roga a Deus que lhe mostre sua glória. E aí aparece, Senhor Deus misericordioso. Isso é importante, né? Só que aonde que ele aparece mesmo falando misericordioso? Aqui não é aqui, né? É em outro lugar. Aqui sim. Peraí. Acho que é no futuro. É porque aqui anuncia que vai acontecer. No capítulo 34. É no 34. Então, as novas tábuas, os mandamentos. E aqui o Senhor passou, olha só, verso 6. Jeová, Jeová, Deus misericordioso. Diz isso mesmo? The Lord, É o Senhor, Senhor, mas só que está em palavras caixa alta, né? Quer dizer, é Jeová, a palavra aqui, duas vezes. Misericordioso e gracioso. Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo. Tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. E que usa de beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão. Olha só, aqui está o caráter de Deus. Não é um Deus diferente do Novo Testamento, é o mesmo, né? Deus misericordioso. Deus faz uma aliança com Israel, verso 12, para não fazer pacto com os habitantes da terra, mas se você fizer isso, não faça pacto. Verso 17, não farás deuses para ti de fundição, a festa dos pães asmos guardarás, que no caso não se aplica a nós.
6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Interessante, esse verso quase não se menciona quando fala sobre o sábado, né? Está meio aqui escondidinho. Também guardarás a festa das semanas, 3 vezes ao ano, né, como falou antes lá. Eu lançarei fora primícias, festas, sacrifícios. O rosto de Moisés resplandece. Capítulo 35. Sobre o sábado, né? Verso 2. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Esse é o sábado semanal, né? É o sábado semanal. O sábado semanal. Então aqui também é uma sentença de morte. A pessoa deve ser excluída quem transgredir o sábado, né, abertamente. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Né? Agora, Ellen White comenta uma coisa aqui, é só você colocar a palavrinha vela no EGW, e a primeira aparição que vai aparecer aqui no desejado, a senhora White fala assim, sobre as observâncias dos judeus. Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo uma vela no sábado. Consequentemente, o povo dependia dos gentios, né? E também falando sobre a comida aos sábados, né? Ela fala que a refeição do sábado deve ser mais leve. Sábado deve ser mais leve que nos outros dias. Mas, enfim, tem um texto de Ellen White, que depois, né, quem sabe eu posso pôr na descrição, em que Ellen White fala que não devemos cozinhar aos sábados, porém não é necessário em dias frios comer a comida fria, pode ser aquecida. E falando também de um extremo, de uma prática, né, não lhes era um deleite o dia santo de sábado, digam de honra. Os escribas e fariseus lhes tinham tornado a observância intolerável fardo. Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo uma vela no sábado. Como é que diz no inglês aí, verso 3? 35:3? 35:3. Deixa eu aqui não acendereis nenhuma vela. Deixa eu ver. Vela? Fogo. Fogo. Desculpa. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do sábado. Teríamos que ver a palavra acender, se isso envolve trabalho, né? Como é que eles não tinham fósforo? Era talvez um trabalho, recolher lenha. Então não era para fazer isso. Mas é interessante considerar isso e vocês tomem suas conclusões, né? Não tem, assim, um texto claro falando é pecado acender um fósforo. Vendo o peso aqui da evidência, né? Então vocês tomem suas conclusões. Eu não quero também falar uma coisa que vá além do que está escrito, porque aqui aparentemente não é para acender nada, mas temos que ver o que é acender essa palavra, o que implicava tudo. Aí, em continuação, as ofertas para o tabernáculo, a prontidão do povo em trazer ofertas. Deus chama 2 artífices ali para trabalhar, obreiros, as cortinas. Capítulo 36, na metade ali, a coberta de peles e de tábuas, indo para o final, os véus e as colunas, a arca. 37, propiciatório, mesa, candelabro, altar de incenso, azeite. 38, o altar de holocausto, pátio, a enumeração das coisas do tabernáculo, aqui tem uma lista, as vestes dos sacerdotes, como era, as suas argolas e roupas. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo é erguido e aí acaba Êxodo. Tá bom? Então, são tudo coisas que apontavam para o cumprimento, né? E no Novo Testamento não há mais o tabernáculo típico físico, tá bom? Então vamos agora avançar para o livro de Levíticos. Tá, Levíticos então, os holocaustos, temos aqui oferta de alimentos, que já passou, sacrifício de paz. É interessante ler, né, como era, porém nós temos interesse em saber qual é o nosso dever hoje, nesse momento. O sacrifício pelos pecados do povo, sacrifício por isso, por aquilo, capítulo 5, capítulo 6, sacrifício por aquilo, a lei do holocausto, alimentos, né? Aqui tudo, estamos em Levítico. Aí eu queria mencionar que em Levítico 6, verso 18, está de novo aparecendo a palavra estatuto. Eu marquei aqui em verdinho, que é... todo varão entre os filhos de Arão comerá dela com sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Todo
tudo. Acho que o certo é todo, né? Todo que a tocar será santo. Everyone. É todo, é. Todo. Então aqui é uma correçãozinha, ortografia, página 136, para a gente fazer uma correção. Porque essa Bíblia White, ela foi extraída de fotos da Bíblia Almeida Antiga. Então pode ser que em alguns lugares foi mesmo, a foto não ficou tão legível e não reconheceu como um O mais um O. Então alguns erros vêm daí. Oferta de consagração, lei da expiação, a lei do sacrifício da paz. Deus proíbe comer a gordura e o sangue. Mas voltando aqui à questão do estatuto, então aqui também falando como é oferta queimada, é um estatuto que não se aplica a nós hoje. Então, em Levítico 7:34 também aparece essa palavra roque, estatuto. 7:34. Verso 27, aqui tem uma sentença de morte, Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Olha. Isso aqui é mais sério do que a gente pensa, porque quando as pessoas aqui hoje em dia no Brasil comem carne, geralmente não é a carne kosher. É o sangue. Contém sangue. O que dá o gosto à carne é o sangue. Aí as pessoas podem vir, mas meu bife é bem passado. Não, o sangue está ali. Não é só a carne vermelha que tem sangue, né? Todas as carnes. Todas as carnes que não foram degoladas do jeito a drenar o sangue, né? Como o judeu fazia, né? Que é uma carne que não tem muito sabor, assim. Não tem, como se estivesse mordendo no seu cinto de couro. Imaginar, né? É assim que era a intenção de Deus. Então, o gosto pela carne é algo realmente muito baixo, porque é sangue. Estamos comendo sangue. Exato. E Deus proibiu. É uma abominação comer sangue. Então, segundo esse texto aqui, segundo a palavra de Deus, quem come carne convencional hoje deve ser banido da igreja, excluído. Interessante, né? É forte. É bem forte. Então, isso aqui, verso 27. Então, 7:34, aqui aparece outra vez a palavra roque. Porque o peito movido... Isso, 34. Aqui. Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel do sacrifício de suas ofertas. Ou seja, quando fazia oferta, umas certas partes do corpo do animal era separado para um fim determinado, dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos como sua porção. Aqui essa palavra porção é roque, como sua porção mesmo. Talvez seja essa mesma, como é que diz em inglês? Não fala porção. Fala, have given them to Arão e o sacerdote, né, e aos seus filhos por um estatuto para sempre. Então podem riscar. De Israel. Podem riscar aqui a palavra como sua porção, mas o certo é por um estatuto para sempre da parte dos filhos de Israel. Ok? E no verso 35? Verso 34, né? Mas no verso 35... esta é a porção... Mas só que aqui está em itálico. Está em itálico, Isso quer dizer que talvez não esteja no original, aparentemente. Na de português também está em itálico. Ou seja, King James. Então isso da unção de Arão. Está implícito, mas não está no texto em hebraico. Ok, como não se aplica, a gente não vai se demorar aqui. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos, peitoral, urim, tumim, vestiu e novilho, carneiro. Capítulo 9, Levítico 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ok, ofereceu sacrifícios. Agora, Levíticos 10. Nadab e Abiú morrem perante o Senhor. Eles trouxeram fogo estranho, morreram. Eles estavam bêbados também. Ellen White fala que Deus não mudou. Ele é agora tão minucioso e exato em suas exigências como foi nos dias de Moisés. Mas nos santuários de adoração dos nossos dias, com cânticos de louvor, orações e ensino do púlpito, não existe meramente fogo estranho, mas positivo aviltamento. Ao invés de pregar a verdade com santa unção de Deus, ela é proferida muitas vezes sob a influência do fumo e do álcool. Realmente um fogo estranho. A verdade bíblica e a santidade da Bíblia são apresentadas ao povo e as orações são oferecidas a Deus misturadas com o seu mau cheiro do fumo. Tal incenso é mais aceitável a Satanás. Que terrível engano. Então, comentando fogo estranho. E aí no verso 10, Levíticos
10 tem a palavra estatuto várias vezes, tá? Por exemplo, no verso 11. Mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Sim. Tá? Então, no verso 9 diz que para os sacerdotes não beberem bebida forte. O povo sim podia beber bebida forte, mas os sacerdotes não. E como nós somos linhagem sacerdotal, né? Exato. Todo o crente do Novo Testamento, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Para nós cristãos, nós não bebemos nada baseado nisso aqui, tá? Então, se alguém chegar aí para você falando, olha, aqui eles podiam beber bebida forte, em Provérbios fala que dá bebida forte à pessoa que está deprimida, tá? Mas só que nós somos sacerdotes. Aqui tem um mandamento que é um estatuto para nós sacerdotes. Para nós sacerdotes. Inclusive, posso falar Só um pouquinho. Aonde que diz isso? Um povo adquirido para que anuncieis. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 9 e 10. 2, 9 e 10. Pode falar. A questão do sacerdócio, né? Ellen White fala que devemos nos esforçar para sermos parte dos 144 mil. Os 144 mil serão levitas no santuário celestial. Assim, serão os que oficiarão no santuário de Deus no céu. Okay. Como se fossem os levitas no santuário da terra. Então, veja, devemos nos comportar como sacerdotes de Deus. Amém. E Amém. Ali também fala que purificará os filhos de Levi, como a prata, né? Ou seja, para que nós, que somos a última geração e vamos ficar vivos até o fim, possamos ser santos e separados. Se nós, como Moisés, pecarmos um pouquinho antes de passar o Jordão, né? Se nós não nos esforçamos o suficiente, pode ser que a gente não faça parte dos 144 mil. Deus vai decidir isso. Não é a gente que fala, ó, se fizer isso, não faz parte. Não cabe a nós especular sobre isso. A senhora White diz para não especular quem vai fazer parte, né? Mas o fato é que alguma coisa pode nos desqualificar se ela nos insta a nos esforçarmos. Mas veja, eu comparo também a palavra esforçai de Ellen White nesse texto com as palavras de Jesus, quando ele fala esforçai-vos por entrar no caminho estreito. Exato. Ele usa a mesma expressão. Então, andar no caminho estreito é realmente estarmos, né, neste caminho que conduz à salvação, estarmos nos esforçando para sermos aqueles porta-vozes de Deus no fim, porque os 144 mil são eles que vão pregar no poder do Espírito. Amém. Serão os discípulos modernos de Jesus. Ou seja, quem estiver levando o adventismo, mesmo na verdade presente, empurrando com a barriga, faz o que, né? Vai dar certo. Ou seja, não está se esforçando ativamente, não é um dos de Gideão, né? Só ficou 1% lá que Deus escolheu os 300, a nata da nata, né? Então, pode ser que você vai morrer, Deus vai te fazer descansar, porque vê que você não está preparado para permanecer perante um Deus santo sem intercessor. Você vai descansar, né? Vai estar salvo se você estiver de bem com Deus, sem nenhum pecado, né? Acariciado e tudo, mas você não se esforçou e você então vai ter uma perda eterna. Veja meu vídeo chamado Frangotes no Céu. Você pode ser salvo, mas como é que é através do fogo? E vai ter eternamente, vai olhar para trás, gente, eu estou vivendo aqui milhões de anos na eternidade e por causa daqueles poucos aninhos de eu fiquei meio preguiçoso espiritualmente, que perda eterna. Agora eu poderia ser ali, estar sempre com Jesus viajando, mas não, eu estou aqui, né, também servindo, também feliz, satisfeito, mas tendo uma perda eterna. Sim, e o esforçai-vos não quer dizer salvação por obras. Não quer dizer que o que nós pudermos fazer, que isso vai nos dar algum mérito. Nunca. Nada que façamos, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas o esforçar-nos é esforçar-nos em buscar a Deus. E colaborar com Deus. Realmente buscar a Deus. Ir lá, sair para orar, né? Pegar a Bíblia e ler de manhã. É um esforçar. E contra a nossa vontade carnal, né? Renúncia própria, né? Sim. É como você apertar o botão do elevador. Você faz um esforcinho, mas a força que vai erguer o elevador é o motor lá em cima. Mas eu tenho que, né, pegar a Bíblia, abrir, me concentrar,
pôr no modo avião, né? Aqui o celular. Isso é se esforçar. E aí deixar que Deus trabalhe em nós o caráter. Exato. Então, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Sacerdotes da bebida forte. Aqui vimos sobre o álcool, então. A lei acerca das coisas santas. Aqui aparece a palavra estatuto de novo, ó. E como porção de teus filhos, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas. É oferta, mas como é que diz a King James 10, aqui? 14, né? 10, 14. Ah, era o finalzinho? Isso, mas estão dadas a segunda metade. Dois sacrifícios de paz, das ofertas de paz para os filhos de Israel. É este? No final do verso 14? Porquanto são eles dados a tua porção do meio para frente. Lê do meio para frente. Fala porção. For they be thy due and thy sons due. Né? Você tem que... será a tua porção seria due a porção. Então, só que aqui a palavra é roque, ou seja... Aqui, né? deixa então, eu ver no português. É um estatuto. 10, 14, né? 10, 14. No português está... porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos. O sacrifício das ofertas de paz. E no final do versículo 15 também fala a mesma palavra roque. Mas aqui já fala estatuto. Fala e ali? Estatuto, e aqui... Na BKJ. Fala estatuto eterno. Também. Ok. Oferta, verso 17, são ofertas, ó. Inclusive, Levíticos 10, 17, mostra que, quando Deus falou, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e vai ungir o santo dos santos, aqui mostra que santo dos santos, coisas santíssimas, também podem ser coisas, oferta. Então, Jesus foi o santo dos santos. Quando fala para ungir o santíssimo, esse santíssimo é a oferta pelo pecado. Aqui diz que a oferta é santíssimo. Hagi é Hagion, que é santo dos santos, é santíssimo. Ok, aí Levíticos 11, chegamos nos animais puros e limpos. Né? Porém, aqui, ó, Deus permitiu isso pela dureza do nosso coração. E especialmente também depois do dilúvio, né? Não tinha nada. E aí que Deus fala, ó, vocês querem comer carne? Então é isso. É que nem a escravidão. Vocês querem ter escravo? Para Deus não é o ideal, mas, então, se tiver, tem que ser assim. Que outro exemplo nós temos? Divórcio, né? Que outro exemplo de coisa que Deus tolerou, mas não quer dizer que endossou a ideia. Além do escravo. Terem um rei, né? Deus tolerou, ele cedeu um rei, o rei Saul, isso, mas não era plano dele. E ele falou, o rei tem que ler todo dia a lei e tudo, mas não era o plano ideal, o plano A. Mesma coisa aqui, Levíticos 11. Casamento, o mais longo, né? Exato, casamento, poligamia. Assim como a Ellen White disse, tem um texto dela, mas não me lembro onde está. Ela disse que não deveria haver um só homem como o presidente da Conferência Geral. Deveriam ser vários. E que nós não tivéssemos um manual de igreja. O manual da igreja é a Bíblia. Porque tendo um manual de igreja escrito por homens, é muito fácil alguém lá e alterar. Tirar algo, acrescentar algo. Mas na palavra de Deus ninguém pode acrescentar ou tirar. Então, são essas coisas que a gente vê que no conselho, né, dado por Deus através dela, não foi feito assim. Ou seja, o que para mim responde essa questão de Levíticos 11 é a expressão que pela dureza do seu coração. Eu até vou escrever aqui. Verso 20. Para nós entendermos o princípio. Por que Levíticos 11 hoje não se aplica mais, né? Porque aqui fala, ó, desses aqui você comerá, ó, esses são os que podereis comer, desse não comereis. Onde é que fala? Tem uma parte que fala assim, ó, desse comereis. Não não fala assim, desse podereis comer. O verso 3 mesmo, no final, né? Esses podereis comer. Sim, mas aqui eu queria uma que mostre desse comereis, como se fosse um mandamento. Levíticos 11, verso 3. O que diz em inglês o verso 3? O verso 3 fala... Em inglês. Em inglês. Quer que eu leia em inglês? Whatsoever parteth the hoof and is
cloven-footed and cheweth the cud among the beasts, that shall he eat. Shall, ou seja, desse vocês vão comer. E verso 22 também, ó, deles comereis estes. A locusta, a espécie do gafanhoto. Então você vê aqui que nós não somos obrigados a comer isso, né? Mas é uma permissão. Mesmo que aqui fale uma ordem, dele comereis. Mas é a mentalidade hebraica, né? Então, isso aqui foi dado pela dureza do seu coração, mas não foi assim desde o princípio. Ok? Vamos avançar? Eu diria também que Deus liberou que o povo, o ser humano comesse carne depois do dilúvio. Sim. Né? Porque não haviam vegetais, né? Grãos, tudo havia sido lavado, né? Pelas águas. E então eles deveriam ir. Por isso Deus ordenou. Interessante isso. E lá em Levítico também diz: comereis de tudo que se move, né? Para Noé. Certo. Então, mas Deus tinha dado a eles a ordem de terem 7 pares de animais limpos e foi um par só de animal imundo. Então implica dizer, como você está dizendo desde o começo do nosso congresso aqui, né? Deus fala que façais isto, é o que é permitido por Deus. Porque se eles fossem comer de um dos animais imundos, como é que eles iriam procriar, né? Sim. Não era só um par. Então, quando Deus falou comer de tudo, implicava que eles deveriam comer dos animais limpos, que Deus já havia dado. Sim. Né? Ali, a lista. Ok. Aí, verso 12, capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Isso aqui é limpeza cerimonial, né? No 8º dia se circuncidará, será imunda 7 dias, depois da sua impureza será imunda. Ou seja, tem a ver talvez com a menstruação também, de ser imunda 7 dias. Sacerdote, aí depois vai examinar. Jesus cumpriu isso. 13, verso 13. Esse o examinará, e se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Então Jesus ainda fez isso, porque a lei ainda não tinha sido cravada na cruz. A cruz ainda não estava ali, né? Foi até a cruz que o sacerdote, verso 21, examinar, e não houver mais, então encerrará os 7 dias do homem. E assim por diante, tá bom? E agora, estamos quase chegando no capítulo 18, onde vai recomeçar aqui. A lei acerca do leproso, tal. Verso 14, que fala sobre a oferta 14, e a culpa. Isso, 14. Oferecer a oferta, 19. Então, são tudo ofertas que nesse momento, nesse estudo, não nos interessam, mas é interessante saber também como Deus lidou com esses casos. A imundícias do homem e da mulher, o fluxo da mulher, quando o homem tiver poluição noturna, né? Eu não sei se Ellen White fala alguma coisa sobre a questão da menstruação da mulher depois 7 dias. Ela chega a comentar alguma coisa? Vocês conhecem? Falando que é para nós hoje, enfim. Mas nós praticamos isso. Né? Cumprimos 7 dias, marcamos aqui e depois, né? Porque por algum motivo Deus colocou isso. Isso aqui já não seria tanto cerimonial, porque envolve o corpo humano, né? É algo biológico. Por que Deus não queria que se chegasse a mulher? Né? Mesmo de higiene, própria higiene. Respeito também, porque Isso. nesses momentos a mulher está num estado meio que... Né? Ou seja, basicamente aqui fala sobre... vamos então dar uma olhada um pouquinho mais detida aqui, ó, porque aparentemente isso aqui então seria para nós hoje, porque não é uma sombra. Concorda? Falaram aos filhos de Israel, diz ele: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Qualquer homem, mas o homem tem fluxo da sua carne também? Ou seja, seria hemorragia? Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Ou seria poluição noturna? Se a sua carne vaza o seu fluxo... Em português fala, posso ler? Sim. King James. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando algum homem tem um corrimento do seu membro viril. Interessante. Alguma talvez doença venérea? Não sei. Por causa do seu problema, ele é impuro. Certo. Né?
Aqui está, verso 2. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele homem tiver fluxo será imunda, né? Ou seja, aqui tem implicações higiênicas, né? A cama onde ele se sentou, todo aquele que se sentar sobre aquilo que ele se sentou, quem tocar na carne do homem, da pessoa que tem fluxo lavará suas vestes. Verso 9, também toda cela em que cavalgar, né? Se alguém tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele, será imundo, pode ter pingado, né? Todo vaso de barro. Estamos aqui numa leitura dinâmica. Então, o qual os oferecerá para uma oferta de pecado. Ellen White fala de oferta de pecado, sabia? Não fala? E o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor. Tá? 2 rolas ou 2 pombinhos. Porém, nossa oferta de pecado. A gente como a gente não mais oferece oferta, né? Como é dito aqui, a gente poderia pegar somente a aplicação da higiene e seguir isto, né? Eu só coloquei aqui no app de EGW, né? Poderíamos pesquisar mais aqui, mas tem realmente muitos ofertas de pecado. Se alguém peca, poderíamos pesquisar isso, né? Se é para dar alguma oferta, quem sabe aos pobres, mas perante Deus é para ele pelo pecado, né? Mas a gente não vai entrar muito no mérito aqui agora, pode ser? Então, aqui o verso 16. Quando sair o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. A sua vestidura. Verso 18. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar, com sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o fluxo da sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias. Aqui seria, né, o que nós comentamos antes. E qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre quem tocar, se for algum vaso, se for alguma cela, se um homem deitar com ela e a sua imundícia ficar sobre ele, né, sangue no caso, imundo será por 7 dias também. E se sua mulher tiver fluxo, toda cama que se deitar. Verso 24. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas para fazer o sacrifício. E assim, né? Ok. Então tivemos aqui uma leitura dinâmica. Vamos para o capítulo, então, 16. Como o sumo sacerdote deve entrar no santuário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo, a festa anual das expiações. Eu vou colocar aqui o comentário, depois eu posso compartilhar aqui essas anotações com vocês, para vocês saberem o que é válido para nós hoje. Exato, e o é que da não. expiação, né? Então nós estamos agora em Levítico, né? Nós vimos que o capítulo 15 possivelmente seja, né, algo para nós, sim. Levíticos 15. Seria talvez lei de higiene. E vou colocar um pontinho de interrogação aqui, porque não temos. Se Ellen White mencionasse alguma coisa, né? Mas não tem. Pode ser que tenha. Se você que está assistindo o vídeo conhece, coloque aqui, por favor, tá? Para a gente crescer juntos. Capítulo 16, verso 11. Aqui o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo, a festa anual das expiações. 17. O sangue de todos os animais deve ser trazido à porta do tabernáculo. A proibição de comer sangue. Então essa parte aqui, que em Atos 15 falou, o Espírito Santo achou por bem manter isso aqui. Então vamos ler. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto e a extirparei do seu povo. Teríamos que estudar sobre... Aqui fala comer mesmo, porque os testemunhos de Jeová falam que não pode haver transfusão de sangue. Sim. Qual que é a palavra? E temos que ver essa palavra comer. Está aqui, no final do verso, né? Levítico 17:10. 17:10. Essa palavra comer
seria que entre pela boca, porque o sangue doado... Colocarei a minha face contra a alma que comer o sangue, e a cortarei entre o seu povo. Quer estender a TV, Rafael? Levíticos 17, 10. 10. Eat, ó, essa palavra aqui, ó, comer, eat, né? Vamos clicar aqui no H, que é do Strongs. Cada palavra em hebraico tem um código e ver aonde ela aparece, porque para mim, ó, não tem peso, não posso me basear nisso aqui, ó. Se traduz assim assado. O que é interessante para mim é ver aonde que essa palavra também aparece na Bíblia. Ó, de toda a árvore do jardim você pode comer. Aqui, comer da árvore. Comer... significa aí pelo trato digestivo, do fruto, né? Trato digestivo, e então. Não trato... Mas até porque naquela época não sanguínea. tinha injeção, né? Transfusão de sangue. Talvez teria um estudo aprofundado, mas até que hoje em dia também as transfusões de sangue estão contendo sangue de pessoas vacinadas, sabia? Então é mais uma coisa contra... Então, por isso mesmo que Deus não se referiu ao fato de ser transfusão, porque naquela época nem faziam isso. Deus se referiu ao fato de comer. Colocarmos na boca, mastigarmos, engolirmos, prosseguir para o trato, né? Pelo trato digestivo. Né? Enfim, seria um estudo... Se torna sangue também. Tudo que nós comemos se torna parte do sangue, né? Sim. Mas aí está falando a questão de colocarmos para dentro do nosso corpo, né? Quem sabe aqui seria interessante um estudo nutricional para saber por que o sangue comido faz mal e se na infusão de sangue faz o mesmo mal, fisiologicamente, né? Agora, olha só, capítulo 18, casamentos ilícitos. Levíticos 18. Eu coloquei aqui como sendo juízos, sim. Vamos ver. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andarei segundo os seus estatutos, os estatutos dos homens aqui. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos, as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Verso 5 diz estatuto e ordenança. Fala juízos. Verso 5 fala, guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Juízos. Então, eu vou colocar aqui juízos. E para eu corrigir também no F da Bíblia White, 152. Aí em português também está assim. Os juízos, tá? Sim. Pelas quais o homem observando-as viverá. E no verso 4, verso 4, também no comecinho é juízos. Ok, não é preceitos. Não. É juízos. E aí, guardai as minhas ordenanças. É juízos e ordenanças aí. Verso 4? Cumprireis os meus juízos e guardareis. Não, aqui no inglês, né? You shall do my judgments and keep mine ordinances. Levíticos 18, 4. Vamos dar uma olhadinha agora, aqui. Finalzinho do verso 3 também. 18, 4. Aqui você falou estatutos, né? Estatutos, no finalzinho do verso 3, está ordenanças. Está ordenanças, mas vamos ver no inglês, no hebraico. A última palavra, não é... No verso 3, aí está estatutos. Aqui não é... Sim, aqui seria ordenança, porque não é roque. Se fosse roque, seria estatuto, mas não é, ó. Aqui é ruká. Então, não é estatutos, mas é uma outra palavra. Ordenanças, aí aqui na de português está costumes. Nem andareis nos seus costumes. Porque não são de Deus. É dos homens. É dos homens, dos ímpios lá, né? Da terra de Canaã, do Egito. Certo. Então... Não é roque. Porque são costumes dos homens. Isso. Os meus juízos observareis, os meus estatutos guardareis. Agora está no verso 4, ó. Aqui, ó. Minhas ordenanças. Juízos. You shall do my judgments, ó, mispat, and keep mine ordinances. Aqui, mas aqui diz juízos no teu?
o primeiro é juízos. Ye shall do my judgments. E aqui, juízos. estatutos. And keep my ordinances. Mas aqui seria... Tá. Então não é ordenanças, não é estatutos, mas é ordenanças. Talvez em alusão ao verso 3, que não é para guardar as ordenanças das pessoas, mas sim as minhas, né? Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai. E aqui vem falando que não é para descobrir a nudez de vários parentes seus. Verso 11, da filha, não descobrirás a nudez de toda uma porção. Ou seja, de ninguém. Mas é interessante porque que Deus especificou de várias pessoas e não falou, não é para descobrir a nudez de ninguém. Talvez para enfatizar, isso é uma coisa muito grave. Deus né? É detalhista, né? E aí no verso 19, uniões abomináveis. Também não te chegarás à mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Então isso aqui é interessante. 19? Nem te deitarás... 18, 19. Isso. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Ok? Que seria a extensão do mandamento não adulterarás. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Vocês sabiam que Ellen White tem um texto muito forte sobre Moloque? Moloque. Orientação da criança. Não devem os filhos ser educados para serem devotos da sociedade. Não devem ser sacrificados a Moloque, mas se devem tornar membros da família do Senhor. Os pais devem estar repletos da compaixão de Cristo. No caso, colocar a cultura, né, acima da palavra de Deus. Isso, não devem ser devotos à sociedade. É um paralelo, né? Irmãs e mães, nós temos um alvo mais elevado, uma tarefa mais nobre do que descobrir a última moda e confeccionar vestidos com desnecessários adornos, a fim de agradar as exigências deste moderno Moloque. Então ela coloca a moda como sendo o moderno Moloque. Interessante. Né? Podemos tornar-nos suas escravas e sacrificar sobre seu altar nossa felicidade e a felicidade presente e futura de nossos filhos. Mas o que ganhamos afinal? Semeando na carne ceifaremos corrupção. Então aqui falamos sobre Moloque, verso 21. Vamos agora a Levítico 18, verso 22. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação, né? Homossexualismo. Nem te deitarás com animal algum. É a extensão do 7º mandamento. Não adulterarás. Não te contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Não é preceitos, é juízos. Então, também na página 153. E nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Sentença de morte agora está em vermelhinho aqui no meu. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do meu povo. Ou seja, exclusão para o homossexual, para quem descobrir a nudez do outro, para quem se deitar com animal. A Bíblia coloca no mesmo nível. Portanto, guardareis os meus mandamentos, de modo que não caiais em nenhuma dessas abominações, costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, isso aqui são extensões dos mandamentos. Portanto, são para nós hoje também. Né? Vamos ao próximo.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Isso aqui Jesus repetiu, não é? Levítico 19, verso 2, está aqui escrito... Mateus 5, não? João 5. Mas ele fala: sereis perfeitos, sede perfeitos, assim como meu Pai. Mas aqui é santo, mas é a mesma ideia, né? Temerá cada um a sua mãe e a seu pai. Guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Várias tensões dos mandamentos. Não vos volteis para os ídolos. Levítico 19, verso 4. Nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ofereceres ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis de modo a seres aceitos. No mesmo dia, pois, em que ofereceres, e no dia seguinte se comerá. Aqui vai começar a falar sobre ofertas. Interessante. A expressão que você leu aí na última parte do verso 5, pode ler outra vez, por favor? A última parte do verso 5, oferecê-lo-eis de modo a seres aceitos. Aqui diz: e oferecerás da vossa própria vontade. Interessante. You shall offer it at your own will. Interessante isso daí, né? E na BKJ está correta? Também aqui em português, né? Se oferecer sacrifício de oferta de paz ao Senhor, o oferecerás da vossa própria vontade. Levítico 19, 5. Ou seja, é algo voluntário. Então eu vou riscar a parte, oferecê-lo-eis de modo a seres aceitos. Porque como é que a gente vai saber que é aceito? É aceito ou não, né? E aqui fala sobre oferta, verso 7, também não pode sobrar o que comer. Agora verso 9, ó. Eu vou colocar esse verso 5 ao verso 9 como algo de oferta. E agora no verso 9 vai continuar. O que interessa para nós aqui: quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás ou rebuscar, né? Você colher meticulosamente tudo, né? Repassar. Quando eles colhem um café, também ficam alguns grãozinhos ali, aqui e acolá, né? Então não é para passar de novo para buscar, mas deixar isso aqui para os pobres e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus falou: os pobres sempre os tereis convosco. A questão do bem comum, que o Papa tanto prega, não é bíblico. Mas não é bíblico. O bíblico é isso aqui: deixar sim para os pobres, mas não que tudo lhe é em comum, não. Né? Isso é furto. A pessoa pode invadir sua propriedade. Exato. Eu preciso. Não. É assim que é o bíblico. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não mintais, né? Aqui está a extensão do mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não jurareis falso pelo meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás ao teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então a pessoa é um diarista que precisa e tal, lhe pague regularmente, não vai, né, ficando com você. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso. Olha, interessante, não honrar o poderoso. Né? Uau! Como será que se aplica isso? Né? Cada pessoa poderia seguir sua consciência e orar, né, para com Deus, para que Ele impressione. Mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Andar como mexeriqueiro. Como é que diz na tua Bíblia? Talebearer. Ou seja, um carregador de fábulas. Histórias, fábulas, né? Certo. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Não levarás sobre ti pecado por causa dele. Olha, isso aqui é bem importante para nós hoje, né? Não deixar de repreender o próximo.
Não, está julgando. Não pode falar mal. Está enxergando o lado negativo. Ore por ele. Está errado. Também é para orar por ele sim, mas não deixar de repreender o teu próximo. E não levará sobre ti pecado por causa dele. Se você ficar quieto, você está consentindo. Se você vê algo que está claramente errado no teu irmão... E aqui fala, tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo. Mas que próximo é esse? É só irmão ou é mesmo uma pessoa mundana? O que diz na King James? King James fala, thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor. Ainda não fala brother. Fala irmão e vizinho. Próximo, no caso. And not suffer sin upon him. Mas eles eram um povo de Israel e eles moravam todos juntos. Então o vizinho aí se subentende que seria judeu também, mas... Porque se eles repreendessem sempre os pagãos e repreender... Bom... Eu acho que sim, encaixaria. Né? Porque aqui segue o princípio de Ezequiel 3 também, né? Se vires um justo, né, desviar-se do seu caminho, vai, fala a ele, para que o sangue dele não recaia sobre sua cabeça. Certo. Ezequiel 33, não seria isso nesse contexto? Pode ser também. É neighbor, né? Aí. O primeiro é brother, né, no comecinho, e lá no fim é neighbor. Neighbor. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus falou, né, que esse é o segundo mandamento mais importante. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele tirou a parte B daqui. Exatamente. E ele falou, eu vos dou um mandamento novo. Não era novo, né? É um mandamento novo no sentido hebraico, renovado. No sentido também que eles não estavam fazendo, né? Eles não estavam vivendo o princípio da lei, que é o amor, né? Sim. Eles estavam presos na letra, mas não no espírito. Não seguiam o espírito da lei. Então para eles era novo. Para eles era novo. Sim. Né? Eu sou o Senhor, amarás teu próximo como a ti mesmo. Guardareis os meus estatutos. Estatutos mesmo aí? 19? Estatutos. Ok. Não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. Então, se você tiver um cavalo, não deve, como é que é? Mula, égua com o que faz mula? Vocês sabem? Com jumento? Cavalo com jumento dá uma mula. É isso? Tem coisa assim, né? Aí, tá errado. Se for o nosso cavalo, não deve fazer isso. Espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa. Como será que se aplica isso? Como é que está no inglês? Semente, mingled seed. Mingled seed. Será que seria transgenia? Pode ser que mingle seria mais ou menos isso. Mistura, mingle. Né? Híbrido. Porque você jogar um feijão e um milho na mesma cova... Seria isso? Será que também seria diferentes. Isso? Interessante isso aqui. Poderíamos estudar mais. Se você que está assistindo tem um comentário e um texto de Ellen White esclarecendo isso. Veja, porque se continuamos a ler este verso, fala a roupa, né? Mingled of linen and woolen. Quer dizer, uma roupa misturada de linho com lã. De linho com lã. Então, de repente, a semente também. São sementes diferentes numa mesma cova? Será? Eu acho que é cruzamento de semente. Cruzamento de semente. Levítico 19. Faz mais sentido, né? Sim. O linho com lã faz um tecido só, né? Exato. O tecido com Mas lã. Tem semente assim? É transgênico? Mas na época tinha transgenia ou será que... Eu acho que fala que um dos pecados dos antediluvianos foi a amalgamação. De animais, né? Tanto que foi assim que parece que surgiram os dinossauros na época, né? Por isso Deus, aí não sei, isso eu já escutei dizer. Por isso que os dinossauros não foram aqui preservados por Deus. Em hebraico, vamos dar uma olhada. Vocês guardarão meus estatutos, só que aqui é Ruká. Interessante, ó. Aqui, olha, isso aqui dá um estudo profundo para ver aonde que é estatuto Huk e aonde que é Ruká. Parece ser uma derivação. Verso 30. 19, 30, deixa eu ver, aonde que é? Levítico 19, 19. Tá certo.
Guardareis os meus estatutos. Espera aí, eu vou colocar aqui. Ainda naquele verso mesmo, Não permitirás, not let thy cattle gender with a diverse kind. Ok, até aqui tudo bem. Próximo. Thou shalt not sow thy field with a mingled seed. Vamos agora clicar aqui e ver aonde que aparece de novo essa expressão. Em que outras partes da Bíblia. Só aparece em outros 2 lugares que são o mesmo mandamento. Levítico 19 é esse. E Deuteronômio 22, 9. Vamos abrir lá. Deuteronômio 22, 9. Não semearás a tua vinha de 2 espécies de semente, para que não fique estragado todo o produto, tanto da semente que semeares como do fruto da vinha. Não semearás a tua vinha. Aqui fala de vinha. Sementes diferentes, fala aqui também. Mas é a mesma palavra em hebraico. Diverse, no inglês. Como é que se... Bom, primeiro que vinha a gente não costuma semear com semente, mas com mudinha. Mas se fosse semente, dá para fazer uma vinha... Então, enxertado, será? Porque na vinha, na uva se enxerta. Mas aqui está falando de semente, né? É. Se você usar semente, não pode ser sementes diferentes, né? Diverse é diferente. Então, será que mingled seed quer dizer a mesma coisa? Sementes diferentes? Ou... Vamos ver a próxima. Semente ser híbrida, né? É. Tipo, corrupta, né? Nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Aqui, neither shalt a garment mingled of linen and woolen. É realmente linho e lã. É a versão que diz de materiais diversos, está errado. O certo é com linho e lã. Exato. Isso aqui é um erro crasso. 19. King James Version. É Levítico 19, 154. Isso existe? Um tecido misturado com linho e lã? Será? Vocês já viram? Linho não é tão usado, né? Eu não sei como que é feito o poliéster, mas é diferente de materiais. Não, o poliéster é sintético, no caso, né? A lã não é sintético. E o linho também não é sintético, é do algodão. Então... Exi. Olha que essa empresa faz tecidos que mistura justo esses dois. Não comprem esse tecido, gente. Enfim, vamos manter isso em mente, né? Quem sabe a gente acha alguma coisa semelhante. Quando um homem se deitar com uma mulher que for escrava, desposada com um homem, e que não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então ambos serão açoitados, não morrerão, pois ela não era livre. E como a sua oferta pela culpa, trará o homem ao Senhor à porta um carneiro, e o carneiro... verso 23. Quando tiveres entrado na terra e tiveres plantado toda qualidade de árvores, para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso por 3 anos, ele vos será como incircunciso, dele não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo para a oferta de louvor ao Senhor. Vamos ver, em outro lugar aparece esse mesmo verso, que está em Levíticos 19, 23. 24. Deuteronômio 2, 7 ou é 2, 18? Deuteronômio 2, 17 e 18. Vamos ver. Tem que esperar 3 anos para comer o fruto da sua árvore. Vamos ver aqui um complemento. Deuteronômio 2, 17 e 18. Deuteronômio, é isso mesmo? 25. Tem a ver lá? Não. Não? Tá, referência. É uma referência cruzada. Deuteronômio 2, 17. Isso mesmo. Mas
Enfim, esse aqui foi uma das leis que eu fiquei mais preocupado aqui como agricultor, né? Eu fiquei mais preocupado com essa lei. Gente, então será que nós vamos ter que fazer isso? Na outra referência, não sei se alguém pode achar, John, para mim, que também fala no 4º ano, fruto. Talvez colocando a palavra quarto e fruto. Aqui isso, desculpa, é verdade, aqui verso 25. E partindo do 5º ano comereis o seu fruto, para que elas vos aumentem a sua produção. No verso 25, e partindo do 5º ano comereis o seu fruto, para que elas vos aumentem a sua produção. Ó, aqui está mostrando o porquê. Para que motivo? Para que elas vos aumentem a sua produção. Então, esse é o motivo. Agora, no tempo do fim, quando nós estamos quase saindo desse mundo, né? O que der de comida, será que Deus vai exigir que a gente não coma para adubar mais a terra, para no ano seguinte, que não vai ter mais ninguém aqui, já vai ter fugido, vai comer? Então, eu me lembrei daquele verso que fala assim, ó, ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus falou esse verso mencionando o episódio de Davi, que ele comeu do pão da proposição, que não lhe era lícito comer. Porém, ele comeu para satisfazer a sua fome. Então, isso se encaixaria assim, ó, no tempo do fim. Se a gente estiver com fome, não comer do fruto de nossa árvore, por causa disso, seria farisaísmo, né? Seria né, que Deus... Seria não tomar em consideração que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, fazer algo tecnicamente ilícito, como Davi comeu o pão da proposição, ou então o sacerdote quebrar o sábado, no dia do sábado, né, para ele trabalhar, para, né, poder matar a sua fome. Bem similar. Então eu vejo desta maneira, né, que se nós agora pudermos deixar o fruto, eu até arranquei lá da laranjeira o frutinho pequeno, para que a energia da árvore vá em crescer mais. Agora eu não quero esperar até daqui 3, 4 meses, que eu sei que não vou estar passando fome assim ainda, né, tão forte, né, mesmo se começar agora, para que ano que vem dê com mais força, e ano que vem, assim, nesse sentido, né, cumprir, aí sim. Mas se tivermos com fome e precisando, fazer algo tecnicamente lícito é aceitável a Deus, tá? Como os discípulos mesmo, né? Exato. Jesus, no sábado, eles passaram por um milharal, estavam com fome, e o milharal não era deles, né? Lógico, pescadores. Comeram as espigas e era parte do comando de Deus que, para saciar a fome, poderiam tirar de um campo alheio, né? Sim. Mas, novamente, que o Papa está dizendo que ele quer fazer, Papa de Roma, né? Se você vê o teu vizinho com 2 carros, vai lá, pega um para você, porque se ele tem 2, um pode ser teu. Isso já é roubo, né? Sim. Então é a corrupção, né? A corrupção da verdade deixada por Deus na palavra dele. Mateus 12, aqui fala, ó, acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Eu, porém, vos digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vós não terias condenado os inocentes. Tá? E o mesmo verso aqui está em Mateus 9, verso 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tá? A Bíblia White aqui tem essa musiquinha. Alguma coisa aí pode ser também uma precaução de Deus, porque é o seguinte, quando você semeia 2 tipos de milho e eles se cruzam, você perde a semente. Ah, é? Perde. Dá uma espiga toda torta, dá milho branco, dá milho, semente preta, semente roxa, você planta, acaba que você perde a sua semente boa. Então essa questão de você semear 2 coisas pode ser uma precaução de Deus para que você ainda tenha... Para que preserve a boa semente. Exato, a boa semente, exatamente isso. Porque conforme você vai plantando a boa semente, cada vez ela vai
Bom, agora ela não vai melhorando muito mais, ela vai piorando, mas na época aí, a planta, eu creio que ela ia melhorando. Né? Legal, Hoje não. eu não conhecia interessante isso. essa observação. Plantar 2 milhos e eles passar um pólen um para o outro, você até perde, às vezes nem colhe nada. Dá só sabugo, não dá grão, não dá nada, dá sabugo, dá milho torto. Certo. Então temos que saber a origem das sementes, né? Porque as sementes se parecem, né? Fisicamente, assim, Tem que saber no a origem. aspecto. Um feliz sábado para vocês, viu? Deus abençoe e voltamos semana que vem com Estatutos e Juízos.